Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, dicas de gestão com Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje voltamos aqui com o quadro Dicas de Gestão, com dicas sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Quem vai trazer as dicas de hoje é a nossa consultora financeira, Ellen Zanetti. Olá, pessoal! Quando a gente começa na consultoria a organizar os dados financeiros de uma empresa, as primeiras informações que a gente traz para o empresário é o quanto que a empresa fatura ou quanto que ela entrega, quais são esses custos e essas despesas que são empregados tanto na fabricação ou na comercialização desses produtos, quando a gente está falando de indústria ou de comércio, ou esses custos empregados na execução de um serviço quando a gente está tratando com empresas prestadoras de serviço. E logo na sequência a gente demonstra aí qual o resultado disso, né? Que seria o lucro ou o prejuízo. Porém, em algumas empresas, quando a gente apresenta para o empresário um resultado positivo, ou seja, demonstra lá que a empresa está gerando lucro, é natural o empresário às vezes nos questionar se os cálculos estão corretos ou não, se está faltando alguma conta que não foi lembrada, foi esquecida nesse cálculo. E aí vem aquela perguntinha básica. Como é que a minha empresa está gerando lucro se eu não tenho dinheiro no caixa? Então, onde é que foi parar o dinheiro? O que a gente vê? Que na maioria das empresas que a gente atende, as empresas estão acostumadas, os empresários, né, estão acostumados a olhar apenas para o caixa, ou seja, se tem dinheiro na conta para eu pagar todos os gastos do mês. Então, na lógica, se está sobrando dinheiro, o empresário entende que ele está tendo lucro. Se está faltando, ele entende que ele está operando no prejuízo. Não existe um olhar ali mais apuradinho para a operação da empresa enquanto modelo de negócio. Então, voltando aí para o tema desse podcast, né, a pergunta aí principal, são vários os fatores que podem responder, né, a esse questionamento sobre o destino do dinheiro. E a maioria desses fatores está vinculado aí à gestão do fluxo de caixa. Então, o fato que a gente nota é que nem todo lucro que a empresa gera é transformado em caixa, em dinheiro no caixa e dinheiro no banco. Esse valor, esse dinheiro, ele pode estar disponível em outras formas que não só dinheiro. Por exemplo, pode estar disponível em produtos em estoque, ou seja, a empresa pode ter comprado muito material, seu estoque está cheio de mercadorias, eu não vendo todas essas mercadorias com um giro rápido, então o dinheiro fica empregado lá e ele não vai aparecer no caixa. Ele pode estar disponível em forma de carteira a receber, ou seja, contas a receber a prazo. Se eu vendo com prazo muito longo, 10 vezes, 12 vezes, então não vai estar disponível nesse primeiro momento no caixa ou no banco. Em forma de juros pagos por empréstimos, se eu tenho esse hábito, né, se eu preciso captar empréstimos de terceiro. Se eu faço uma compra de um ativo imobilizado, um investimento, por exemplo, numa máquina, ou veículo, ou frota, também esse dinheiro vai estar disponível no meu ativo fixo da empresa, que vai ser utilizado para eu gerar recursos, para eu gerar mais caixa, também não no caixa propriamente dito. Pode estar também a gente chama, né, de carteira de inadimplentes, ou seja, eu estou vendendo, eu estou entregando, eu não estou recebendo por isso. Então, eu vou apontar lá nessa DRE que eu estou faturando e que eu estou gerando lucro e, na verdade, o dinheiro está lá na mão do cliente porque ele não nos pagou. Também outra coisa que pode influenciar é o desencaixe entre os prazos médios de recebimento e de pagamento. É quando eu pago pelas minhas compras, pela minha matéria-prima, pelos meus insumos com prazo curto e vendo a longo prazo. E aí eu gero, vamos dizer assim, um buraco no meu fluxo de caixa, uma necessidade de um capital de giro maior.
Então esse desencaixe também interfere em não enxergar esse dinheiro dentro do caixa. E entre outras coisas. Isso falando numa empresa que gera lucro e não vê o dinheiro lá no caixa. Mas também pode acontecer uma situação inversa. A gente pode estar apresentando para o empresário um prejuízo quando a gente olha lá para a questão da DRE e, na verdade, o empresário nos questiona com o contrário. Se eu estou gerando prejuízo, se o meu negócio não está dando lucro, como é que eu tenho dinheiro no caixa? Eu não enxergo isso porque o meu caixa está saudável hoje. Então, aí nesse caso, eu costumo falar que o risco ainda é maior, porque a conta ela sempre chega. Então, nessas situações inversas, o que eu posso estar tendo que justifique esse caixa, sendo que a empresa não tem o lucro? Eu posso estar fazendo captação de empréstimos, que aí eu geralmente tenho uma carência, o dinheiro vai entrar no caixa e eu vou pagar as parcelas com juros posteriormente. Eu posso estar fazendo algumas prorrogações de contas. Geralmente essas prorrogações são voltadas mais para os impostos, que eu não pago nesse primeiro momento, e eu acumulo para fazer um financiamento, um refis. Eu posso estar tendo antecipação de recebíveis, antecipações de cartão de crédito, antecipação de boleto. Algumas empresas, a maioria delas trabalham com 50% de contrato antecipado, então esse dinheiro entra tudo de uma vez na conta e depois eu vou pagando as prestações das matérias-primas, dos materiais. E aí, para encerrar, o que eu queria dizer é que, embora a empresa ela possa se encontrar em algumas dessas duas situações, que a boa notícia é que tudo isso é reversível. Então, para isso, basta apenas aí uma boa gestão financeira, alinhada, lógico, com os objetivos estratégicos da empresa, foco no resultado, muita disciplina e trabalho duro. Então é isso, pessoal. Ótima semana a todos e até a próxima. Espero ter ajudado. Bom, essas são as dicas que resolvemos trazer para vocês hoje. Ficou com dúvidas? Me chame para ajudar a entender como isso pode se aplicar ao seu negócio. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.